Então tem algumas coisas que hoje faz sentido para mim que não fazia quando eu tinha 20 anos, né? E uma das coisas que hoje faz muito sentido é o jeito como os meus bisavós maternos viviam. Eu convivi alguns anos, bons anos com os bisavós maternos, pude observar eles na época, o jeito que eles viviam, né? E na época não fazia muito sentido, hoje faz muito sentido, né? Nada como a idade, como a experiência para dar para a gente a chave para entender outros seres humanos, né? Eles casaram muito jovens, na época se casava-se adolescente, né? Na época não sabia, inclusive, para que estava casando, né? Quer dizer, sabia se não sabia, né? Hoje em dia a gente pensa demais, os casamentos são refletidos demais, os casamentos têm data de validade. Mas na época o casamento era para ser, eu casava-se adolescente e ia até os 80, 90, 100 anos de idade. Eram casamentos longos, realmente longos. Meus bisavós maternos se casaram adolescentes e viveram até que a morte os separou. E durante toda a vida de casado deles, eles compartilharam um único armário de roupas de 2 portas. Pode imaginar um armário desse que você consegue abraçar? Consegue colocar a mão por cima? Consegue imaginar um armário desse? Pois eles tiveram a vida inteira de casados só esse armário. Eu estava algum tempo atrás, estava numa pequena cidade do interior de Santa Catarina e estava com a manhã livre. Eu fui caminhar pela cidade para conhecê-la e estava pensando nos meus bisavós e lembrei da história do armário deles. E tinha uma loja de imóveis, eu entrei e fui direto na seção de armários e fiquei olhando os armários modernos, né, do jeito que são hoje, e lembrando os meus bisavós, pensando como é que eles sobreviveram, né? Como é que o casamento sobreviveu com um armário de 2 portas. Enquanto eu pensava, o vendedor se aproximou e perguntou para mim assim: o senhor está pensando num armário? Eu falei assim: estou pensando num armário. Mas como seria esse armário? Eu falei assim: olha, é um armário de 2 portas, estou pensando num armário de 2 portas. Daí ele falou assim: é casamento? Eu falei assim: estou pensando em casamento. Ele falou assim: olha, a gente não trabalha com armário de 2 portas aqui. Daí ele falou assim: olha, quer um conselho? Hã? Ele falou assim: olha, não compre armário de 2 portas. Primeiro que você vai ter dificuldade de achar, vai ter que mandar fazer, vai sair muito, muito caro. E depois tem outro fator: casamento. Não compre armário de 2 portas, não vai dar certo. Eu falei assim: muito obrigado pelo seu conselho, e fui embora. E pensando assim, ele está certo, né? Para os padrões de hoje, imagine você casar e comprar um armário de 2 portas. Em primeiro lugar, que esse armário não é do marido, né? Para começar, já está decidido que esse armário é só da mulher, né? Se for de 2 portas, você, marido, não tem direito a usar. Já está decidido isso. Você não sabe, mas já está decidido por você que vai ser assim, né? Agora, sabe do que? Não vai funcionar. Os armários modernos, assim, eles são 6 portas, né? O padrão é 6 portas, de parede a parede, né? Se possível, um quarto inteiro, closet, né? Um quarto inteiro só de armário. Os padrões modernos são assim. E o que mudou de lá para cá? Por que funcionava com meus bisavós, ou com os nossos bisavós, e não funciona hoje? Por conta dos valores deles. Os valores ligados ao consumo. Meu bisavô teve um casaco de inverno que ele usou por décadas. Décadas. Agora pensem, quando a gente vai com os filhos numa loja para comprar roupa para eles, não vou nem dizer para a gente, né? Você diz para eles isso: ó, minha filha, eu vou te dar essa blusa aqui para você usar por décadas, tá? Ou você diz assim: minha filha, está aqui a roupa do teu pai, eu uso isso há 5 décadas, há 2 décadas. Vocês têm alguma roupa que vocês estão usando há 1 década pelo menos? Lembra? Você tem em casa uma roupa. Para os nossos bisavós, esse valor de adquirir e usar, até gastar ou até dissolver, né, no caso do tecido, para eles era um valor funcional. Nos dias de hoje, vocês conseguem convencer os filhos de vocês a seguir esse tipo de valor?
ou eles compram roupa para a estação, né? Compram roupa da moda da época, e como a moda muda a cada 1, 2 anos, então é um inferno. Você vai visitar a loja várias e várias e várias vezes ao longo da infância, depois da adolescência, e assim vai. Então, se nós quisermos implementar para os nossos filhos os valores idênticos aos nossos avós e bisavós, simplesmente não vai dar certo, até porque nós mesmos não acreditamos mais em certos valores. Então nós precisamos o quê? Evoluir, avançar. Se é que dá para chamar evoluir esses valores que são baseados muito no consumo nos dias de hoje. Mas de qualquer maneira nós somos pessoas modernas do século XXI e temos que ser flexíveis com essa questão toda, e a questão é: como então educar, como lidar com essa loucura toda, como estabelecer limites com os filhos, inclusive em termos de consumo, né? Não só em termos de comportamento, num mundo cujos valores estão mudando tanto dentro da nossa própria família e fora da nossa própria família. Como lidar com isso, né? Eu vou aqui destacar alguns desafios, eu vou começar com um deles e vou trabalhar em volta de um dos grandes desafios, que é a questão da disciplina. Alana, por favor. Esse é um dos grandes desafios do dia de hoje, e é um desafio que ele é um eixo de várias outras questões, que tem a ver com o consumo, que tem a ver com afeto, que tem a ver com estudos, que tem a ver com o uso do dinheiro, tem a ver com o jeito que os filhos tratam você e vice-versa. Agora, para os nossos bisavós, disciplina era uma coisa muito diferente do que seria aceitável nos dias de hoje. É uma disciplina que seria meio a ferro e fogo para os nossos padrões. Funcionava para a época deles, mais ou menos. O que funcionava para adotar o sujeito no eixo não era tanto o ferro e o fogo, era o afeto, a garantia do afeto, que mesmo com ferro e com fogo, quando o afeto é estável, ele significa sempre uma direção segura. O complicado é querer educar só na base do ferro e do fogo e sem o afeto como elemento principal, que é um dos erros atuais. Muitos pais acham que a questão seria voltar ao ferro e fogo, né? O que dava consistência na educação dos nossos bisavós e os nossos avós era o fato deles terem consistentemente, sistematicamente, tempo e afeto. Essa combinação, tempo e afeto. Talvez porque o mundo deles não era tão exigente, tão complicado, tão cheio de coisas como nos dias de hoje, os filhos não tinham dúvidas que eles eram prioridade para os pais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo sabendo que tem alguns filhos do lado dos pais aqui hoje. Para muitos filhos, não há essa garantia do afeto. Eles não sentem isso de forma inequívoca. Eu acho que tem uma atividade em paralelo para as crianças aqui que a escola está oferecendo. Se os filhos, os menores, quiserem ir para lá, eu acho que eles vão passar essa próxima uma hora de uma maneira um pouco mais saudável para a infância deles. E não vão precisar ouvir algumas coisas de conversa de adulto. Ninguém vai falar nenhuma besteira, que nenhuma coisa complicada. Mas como a escola oferece uma atividade em paralelo, mais lúdica, né, mais light para as crianças, como tem várias crianças aqui, os pais que decidem, obviamente, pensem na possibilidade de você encaminhar os filhos para uma hora de felicidade mais perto deles, do que felicidade mais perto para você. Tá certo? Pensa aí. A escola está oferecendo uma atividade em paralelo aqui, supervisionada. Para os nossos avós, para os nossos bisavós, a ideia de disciplina era uma. Eu vou apresentar para vocês aqui uma concepção atual de disciplina. Eu vou dizer que para os dias de hoje, para os padrões modernos de educação de filhos, esse é o conceito que faz sentido. Disciplinar os filhos é ajudar os filhos a desenvolverem recursos internos. Esse é um bom conceito. O que é disciplinar um filho? Disciplinar um filho é ajudar o filho ou a filha a desenvolver certos recursos internos. Deixa eu dar um exemplo de que seria um recurso interno. A pontualidade é um recurso interno. É um recurso importante e está associado com disciplina, né? É um recurso tão importante que ele vai ser útil para o sucesso na vida escolar, para o sucesso na vida social e para o sucesso na vida profissional. Esse é um recurso importante que nós pais temos que trabalhar com os filhos desde pequenos. Não é só a escola que ensina a pontualidade, mas essa história começa na verdade em casa.
E não só nós acordando eles pontualmente, mas o modo como em casa as rotinas seguem um certo padrão. Agora, um outro recurso interno importante: persistência. Ele também tem a ver com disciplina. Persistência é um recurso interno muito importante e muito diferente de pontualidade. Pontualidade é um recurso interno muito cerebral, saber o que fazer na hora certa. Agora, persistência não é um recurso interno que se desenvolva só intelectualmente. Persistência é um recurso interno que, para se desenvolver, ele requer desenvolvimento afetivo. Ele é mais da área, digamos assim, do emocional do que do racional. Portanto, é um recurso interno que se desenvolve de um outro jeito. Você ensina o filho a ser pontual de um jeito e vai precisar de um outro jeito para ensinar o filho a ser persistente. É possível ensinar um filho a ser pontual? Perfeitamente sim. É possível ensinar um filho a ser persistente? Perfeitamente. É possível estragar o senso de pontualidade de um filho? E é possível estragar o senso de persistência de um filho? Também. O ser humano aprende de tudo. O ser humano aprende a cozinhar certo e errado. O ser humano aprende a dirigir certo e errado. O ser humano aprende a se relacionar certo e errado. O ser humano é fantástico. Ele consegue projetar um edifício, consegue fazer o ser humano consegue ser generoso, bondoso, atencioso. E o ser humano consegue cometer atrocidades. Um dos fundamentos dessa diferença tem a ver no modo como a pessoa foi desenvolvida afetivamente, e nem tanto intelectualmente. Vocês vejam, disciplina é um recurso interno que envolve elementos dos dois lados, do lado da razão e do lado, digamos, da emoção. No mundo profissional,